Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. Hoje, no nosso sexto episódio de como se manter fiel, mesmo quando as coisas não saem do nosso jeito e as circunstâncias parecem dizer para desistir. No tema de hoje, nosso sexto episódio, nosso sexto capítulo, nosso capítulo de encerramento, nós vamos saber o porquê não devemos ser guiados pelas circunstâncias, vivendo pela fé e não pelo que vemos. Este nosso conjunto de passagens nos conduz ao coração da perseverança espiritual, a caminhada pela fé em meio às tensões da vida, o foco absoluto em Cristo, a paz que protege a mente, a promessa da consumação eterna e a recompensa que aguarda os que não recuam, os que persistem, os que continuam na jornada, caminhando e combatendo o bom combate. Enquanto as promessas da vinda do Senhor nos dão esperança futura, estes textos eles servem como o combustível diário para manter os nossos pés firmes no caminho, ensinando-nos a governar a mente e as emoções sob a perspectiva da eternidade. Não devemos ficar ansiosos, nervosos, colocando esperança em coisas, em situações, mas sim em quem realmente pode nos ajudar. Que é quem? Cristo Jesus. Nesse nosso novo capítulo, nesses novos versículos, vamos aprender cada vez mais a como conduzir e a não nos deixar guiar pelas circunstâncias, por aquilo que os nossos olhos enxergam, mas sim depositar a fé em quem realmente a gente precisa depositar. Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Pegue sua Bíblia, seu café, sua água, seu suco. Pegue aí a sua bebida e vamos embarcar nesses novos versículos aos quais temos muito que aprender. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Paulo insere esta curta, mas densa declaração no contexto de sua discussão sobre a fragilidade humana, a tenda terrena e o desejo de ser revestido da habitação celestial. A expressão dia pisteus gar peripatoumen, difícil. Dia eidos, traz um verbo do movimento contínuo. Andamos, conduzimos a nossa vida, indicando que a fé não é um evento isolado, mas o próprio ambiente e o modo de caminhar dia a dia. É a nossa postura, é a nossa identidade, é o caminhar do crente. É a forma do crente dizer com quem ele anda e em quem ele acredita. Em Cristo Jesus, nossa fé solidificada, alicerçada. O contraste estabelecido é fé, confiança, convicta na palavra de Deus. A aparência externa, a forma visível, o que se vê. O apóstolo, ele não define uma fé cega ou irracional, mas uma percepção orientada pelas realidades eternas e invisíveis que superam a enfermidade das circunstâncias físicas, sensoriais que nos cercam. Caminhar por eidos é guiar-se apenas pelo diagnóstico visível. Caminhar por pistes é guardar-se pelo veredito divino. Andamos por fé, não por aquilo que vemos. Muitas das vezes as circunstâncias nos dizem: você não é capaz, você não vai conseguir, você não presta. Mas a fé nos prova o contrário. Nos mostra que, de fato,
quem nos conduz, quem nos direciona, quem nos ajuda é Deus. E não as circunstâncias do que vemos. Muitas das vezes olhamos para as pessoas prosperando e nossa vida parece que nunca vai para frente. Todo mundo está progredindo e só a gente que não. Mas quando a gente coloca a nossa fé em quem realmente importa, que é o nosso rei, nosso mestre, as circunstâncias elas começam a mudar. A história começa a mudar de figura. E a gente não anda mais por o que a gente vê. A gente anda pela fé, aguardando que Deus sabe o melhor. Deus conhece o final da história. Deus sabe aonde vamos parar, com quem vamos parar, aonde vamos parar. E se não for para parar, a gente continua seguindo. E é isso. O capítulo 5 de 2 Coríntios expõe a teologia do sofrimento e do ministério apostólico. Paulo começa comparando o corpo humano a uma tenda temporária, que se desgasta, expressando a ardente expectativa pelo corpo ressuscitado, comparando a um edifício eterno nos céus. Ele afirma que Deus nos deu o Espírito Santo como garantia dessa herança. Por isso, o cristão vive confiante, sabendo que todos comparecerão diante do tribunal de Cristo para receber o que é devido pelo que fez no corpo. Na segunda metade, Paulo apresenta o motivo supremo de seu serviço. O amor a Cristo o constrange. Ele declara que quem está em Cristo é nova criação, versículo 17, e introduz o grandioso conceito da reconciliação, onde Deus não leva em conta os pecados dos homens e confia à igreja o ministério da reconciliação, posicionando-nos como embaixadores de Cristo, aonde nossa fé é alicerçada por Ele, por Cristo Jesus. Nada mais, nada menos. Ninguém mais, ninguém menos. Mas por Cristo Jesus. E é nessa fé que a gente deve se alinhar, se apegar, se motivar todos os dias. Nesse alicerce espiritual, que é o nosso mestre. Aplicação. No cotidiano, seja liderando, gerenciando ou lidando com os desafios da saúde, o visível muitas das vezes se apresenta de forma caótica e desanimadora. Olhar apenas para os problemas cria ansiedade. Aplicar este versículo significa treinar a mente para não tomar decisões baseadas apenas no relatório das circunstâncias difíceis. Quando o cenário visível disser que as forças acabaram ou que o projeto falhou, lembre-se de que sua caminhada é governada por promessas invisíveis, mas perfeitamente reais. A fé é a lente que corrige a miopia do medo. A fé é que nos faz caminhar. É que nos faz olhar o horizonte e mesmo assim enxergar coisas boas. Enxergar que Deus e Cristo Jesus estão cuidando de tudo. E que não tem nada nem ninguém que nos faça parar e nos faça regredir da vontade do Senhor. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E é isso. E é dessa forma que a gente vive, fazendo a vontade do nosso Mestre. E é desse jeito. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve tão de perto. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus,
autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Após listar os heróis da fé no capítulo 11, o autor de Hebreus usa a metáfora de uma corrida em um anfiteatro romano. A nuvem de testemunhas refere-se aos santos do Antigo Testamento, cujo testemunho da vida atesta a fidelidade de Deus. O texto exige duas ações preparatórias urgentes, despojando-nos de todo peso, estorvo, excesso de bagagem. O pecado que facilmente nos enreda, embaraça. Atletas gregos corriam nus para evitar qualquer resistência ao vento. O crente precisa abandonar não apenas o pecado, mas tudo aquilo que, embora não seja pecado, atrasa o seu progresso espiritual. A exortação central: corramos com perseverança, constância, firme a corrida colocada diante de nós. O termo origem da agonia aponta para uma corrida que exige esforço extremo, cansaço e suor. O segredo para não desfalecer está no versículo: olhando firmemente, desviando o olhar de outras coisas para focar exclusivamente em Jesus, o autor, pioneiro e o aperfeiçoador, o consumador da nossa fé. O verbo indica o ato de desviar a atenção de tudo que está ao redor para concentrar a visão em um único ponto. Jesus é o modelo supremo. Ele suportou a cruz, focando na alegria futura, vencendo a vergonha pública, alcançando a posição de autoridade máxima. Ele levou sobre ele, todos os nossos pecados. Não foi uma parte, foi tudo. Ele fez a parte mais difícil, que foi entregar a sua própria vida para nos resgatar. E nós ficamos com a parte mais fácil, que é a obediência. Obedecer ao mestre, ao rei, fazer a vontade do nosso mestre. Ficamos com a parte mais fácil, que é a obediência. O capítulo 12 de Hebreus transita da grande galeria da fé para a exortação prática, a resistência sobre a perseguição. O autor contextualiza o sofrimento dos leitores, explicando a teologia da disciplina paternal de Deus. O Pai disciplina aqueles a quem ama para que participem da sua santidade, transformando a dor presente em fruto de justiça e paz. Ele adverte contra a negligência espiritual e o perigo da amargura, usando Esaú como exemplo de alguém que trocou a sua herança eterna por uma satisfação imediata. O capítulo culmina em uma impressionante comparação entre a antiga aliança, o terrível e inacessível Monte Sinai, envolvido em fogo, e a aliança, o acolhedor e glorioso Monte Sião, a Jerusalém celestial. O texto encerra com uma advertência solene para não rejeitarmos aquele que fala dos céus, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Versículo 29. E estamos recebendo um reino inabalável. A aplicação: a vida espiritual e profissional é uma maratona, não um teste de velocidade. Muitas das vezes nos sentimos cansados, estamos carregando pesos que não nos pertencem. Mágoas antigas, cobranças excessivas, comparação com os outros.
ou ansiedades com o futuro. Livre-se desse excesso de bagagem. Na sua rotina, quando o cansaço diário bater, mude o foco dos seus olhos. Pare de olhar para o tamanho do obstáculo e fixe a sua atenção na fidelidade de Jesus. Ele correu a trajetória humana, suportou a dor extrema e venceu. Olhar para ele renova o fôlego para dar o próximo passo. Amém. Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardará em paz aquele cujo propósito firme, porque em ti confia. Inserido no chamado Apocalipse de Isaías, esse versículo é um hino de vitória cantado profeticamente sobre a terra de Judá. No texto hebraico original, a expressão traduzida por perfeita paz é um superlativo construído pela repetição da mesma palavra. Shalom, shalom, paz, paz. Isso denota uma paz completa, abrangente, inabalável e que satura todas as dimensões da existência humana, emocional, mental, relacional e espiritual. O segredo para receber e reter essa fortaleza mental está na condição descrita pelo profeta. Aquele cuja mente inclinada, propósito está firme, apoiado. O substantivo refere-se à estrutura dos pensamentos, à imaginação e o foco da mente. O princípio, samuk, carrega a ideia de algo encostado, escorado ou sustentado por uma base sólida, porque essa mente permanece firme e protegida por Deus, porque em ti ela confia, se apoia em segurança. A paz não é a ausência de problemas, de modo nenhum, mas o resultado de uma mente que encontrou seu ponto de apoio absoluto na imutabilidade do Senhor. Ou seja, viver em paz independe das circunstâncias, independe do que você tem à sua volta. A sua paz, ela vem do seu Deus, ela vem da sua fé, do que você alimenta diariamente. O que você tem alimentado? Sua fé ou sua necessidade? Suas lutas? Dependendo do que você tem alimentado, vence quem você alimenta mais. E aí, quem você tem alimentado? O capítulo 26 de Isaías é um cântico de louvor e confiança na soberania de Deus, projetado para o dia em que o Senhor restaurará o seu povo e julgará a terra. O poema celebra a fidelidade de Deus como uma rocha eterna, versículo 4, e descreve como ele abate as cidades orgulhosas e aplana o caminho dos justos. O profeta confessa a busca intensa do povo por Deus durante a noite e reconhece que tudo que o povo alcançou foi, na verdade, realização do próprio Senhor. Tudo o que alcançamos, fizestes a nós, versículo 12. Na seção final, o capítulo aborda a angústia da nação, que se sentia impotente como uma mulher em dores de parto, mas irrompe com uma das primeiras e mais claras promessas da ressurreição física no Antigo Testamento. Os seus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Versículo 19. Exortando o povo a entrar em seus quartos e se esconder por um momento até que a ira do julgamento passe. Aplicação. Vivemos em uma era sobrecarregada de informações, onde as mentes são bombardeadas por notícias urgentes, prazos estressantes e cobrança de muita performance. O resultado disso é o esgotamento mental e a ansiedade. A promessa de Isaías oferece um refúgio psicológico e espiritual. A paz total está disponível,
mas ela depende de você, de onde você apoia os seus pensamentos. Se a sua mente estiver escorada nas notícias, nas crises ou na instabilidade das pessoas, ela vai oscilar. Se você blindar o seu propósito e fixar a sua mente na fidelidade do Senhor, o próprio Deus agirá como guarda da sua saúde mental, estabelecendo a sua shalom, shalom, a sua paz, paz no seu interior. A intensidade do paz, paz, shalom, shalom. A intensidade é para mostrar a veracidade da paz que o Senhor tem para te dar. Não é uma paz qualquer. É uma paz diferenciada. O mundo te dá uma falsa segurança, uma falsa paz. Mas o Senhor te dá uma paz completa, repleta, cheia, abundante e transbordante. E se apegue nessa shalom, shalom. Apocalipse 21, 3-4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. João contempla o ápice da história da salvação. A descida da Nova Jerusalém, a restauração final de todas as coisas. A forte voz que vinha do trono proclama a realização do plano definitivo da redenção. Através do conceito do tabernáculo, eis que o tabernáculo, a tenda da habitação de Deus, está com os seres humanos. O termo evoca o tabernáculo de Êxodo e a encarnação de Jesus em João 1,14. Entre nós, a promessa é a presença física, permanente e restrita do Criador no meio da criação. E ele habitará com eles, habitará conosco. Nós estaremos com o Senhor 24 horas por dia. O versículo 4 detalha o papel de Deus como consolador cósmico, que encerra a história do sofrimento humano. Ele apagará, enxugará completamente cada lágrima dos olhos. O verbo significa raspar, apagar um registro escrito, remover sem deixar vestígio. O texto lista a abolição dos 4 grandes inimigos da felicidade humana, trazida pela queda. A morte não existirá mais, nem o luto ou tristeza, nem clamor e nem choro existirá mais. Nem dor, sofrimento físico. A razão teológica e metafísica para esse decreto cirúrgico, porque as primeiras coisas, a antiga ordem de coisas já se foram, passaram definitivamente, já não existem mais. Quando você se converte e entrega o seu caminho para o Senhor, é isso que Ele te entrega. A paz real, a paz que só Ele tem para te dar. Não tem nada e nem ninguém que possa te entregar essa paz. E quando se completar a plenitude do tempo, quando o nosso Mestre voltar, Ele vai nos resgatar e nos manter firmes, prontos, fiéis, juntos dele. O capítulo 21 de Apocalipse descreve o estado eterno, inaugurado após o julgamento final do capítulo anterior. João vê um novo céu e uma nova terra, versículo 1. Pois o primeiro céu e a primeira terra haviam desaparecido, e o mar
O símbolo do caos e da separação já não existia mais. Ele contempla a Nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como uma noiva para o seu esposo. A partir do versículo 9, um dos anjos mostra a João os detalhes arquitetônicos e simbólicos da cidade santa. Suas muralhas altas, com 12 portas, com os nomes das 12 tribos, e 12 alicerces com o nome dos 12 apóstolos. A cidade é descrita como um cubo perfeito de ouro puro e pedras preciosas, refletindo a estrutura dos santos dos santos. João nota que na cidade não há templo físico, pois o próprio Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Ele não precisa de sol ou de lua, pois a glória de Deus ilumina. Nada impuro jamais entrará nele, apenas escrituras do livro da vida do Cordeiro. Aplicação. A dor, o luto e a doença são realidades terríveis que quebram nosso coração neste mundo decaído. Todos nós choramos, enfrentamos perdas e o sentimento do peso do sofrimento físico e emocional. O texto de Apocalipse garante que o sofrimento não é eterno. Ele tem um ponto final determinado na agenda de Deus. Um dia, o próprio Criador vai se inclinar sobre a sua história e enxugar pessoalmente as marcas da dor do seu rosto, apagando a memória do sofrimento. Guarde essa promessa no seu coração. Anote. Viva esse evangelho. Viva essa promessa. A dor que você sente hoje não define o seu futuro. A sua eternidade será marcada por uma ausência total de dor e por uma presença transbordante de Deus. Hebreus 10, 35 ao 36. Por isso, não percam a sua confiança. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O autor está pastoreando uma comunidade de cristãos judeus que sofria severamente a pressão social, confisco de bens, perseguição que costumava retroceder. O antigo sistema de escapar de sofrimento, ele inicia uma ordem negativa, enfática. Não jogueis fora, portanto, a vossa confiança, ousadia, coragem crente. O verbo era usado para descrever um soldado que tomado pelo pânico em meio à batalha, jogava fora o seu escudo protetor e fugia. A confiança, a liberdade de expressão de Deus é o escudo do crente. Ela não deve ser descartada, a qual possui uma grande e rica recompensa, o seu galardão. O versículo 36 identifica a virtude essencial para o tempo de crise, de perseverança, constância, firme de fato, tendes a necessidade. A palavra não indica uma resignação passiva, mas a capacidade de resistir de pé sob uma carga pesada sem se desviar. O propósito dessa resistência é o cumprimento ético, para que, tendo feito a vontade de Deus, alcancem o alvo. O recebimento da promessa está posicionado do outro lado da linha de chegada, da obediência perseverante. O capítulo 10 de Hebreus consolida o argumento teológico sobre a superioridade do sacrifício de Cristo. O autor demonstra que os sacrifícios de animais da lei eram repetitivos e incapazes de limpar a consciência dos pecados, funcionando apenas como uma lembrança anual dos pecados. Cristo, porém, ao vir o mundo, oferecendo um único sacrifício eficaz e definitivo para sempre,
assentando-se à direita de Deus e selando uma nova aliança onde as leis divinas são escritas nos corações. Com base nisso, a partir do versículo 19, o autor faz uma transição prática com os apelos, aproximando-se de aproximamos-nos de Deus, com plena certeza da fé, apeguemo-nos firmemente à nossa esperança e encorajemo-nos mutuamente ao amor e às boas obras, não deixando de congregar. O capítulo encerra com uma severa advertência contra o pecado deliberado e o abandono da fé, relembrando o sofrimento passado que os irmãos já haviam suportado com alegria, exortando-os, mantendo a confiança, a não retroceder para a destruição, mas a perseverança para a salvação da alma. Desistir é sempre a opção mais fácil, atraente quando estamos sob pressão, seja na vida pessoal, no casamento, na liderança de projetos complexos. O cansaço sussurra no nosso ouvido para jogarmos o escudo fora, abandonarmos a posição de fidelidade. Hebreus exorta você a segurar firme. A sua confiança em Deus não é um desperdício de energia. Ela está acumulando um prêmio eterno. A perseverança, ela é o espaço entre a obediência de hoje e o cumprimento da promessa de amanhã. Não abra mão da sua integridade, não retroceda na sua fé. Continue fazendo a vontade de Deus, pois a recompensa está chegando. Ao interligarmos esses 5 pilares da Escritura Sagrada, compreenderemos a mecânica e a dinâmica da nossa caminhada perseverante. A escolha de enxergar além das aparências físicas, a nossa jornada rejeita o diagnóstico do medo visível e adota a perspectiva eterna. 2 Coríntios 5:7, caminhar por fé, não pelo que vemos. O despojamento do peso e a centralidade em Cristo. A corrida da vida exige foco absoluto da pessoa de Jesus para evitar o desânimo. Hebreus 12, versículo 1 e 2, nuvem de testemunhas, deixar o peso do pecado, olhos fixos. A mente ancorada que recebe a segurança divina. O governo dos pensamentos sob o Senhor produz estabilidade e paz interior total. Isaías 26, versículo 3. Mente firmada, escorada, guarda em perfeita paz, shalom, shalom. A retenção da coragem diante da pressão presente. Não descartar a confiança garante o fôlego necessário para acolher a promessa. Hebreus 10, 35 ao 36. Não jogar o escudo fora. A necessidade da perseverança, receber a promessa. A eliminação cósmica de toda dor e sofrimento. A presença física de Deus inaugurará a nova ordem, onde a tristeza já não existe. Apocalipse 21, 3 e 4. Tabernáculo com homens, sem lágrimas, sem morte, sem dor. A antiga ordem passou. Aqui, a mensagem central que unifica este estudo é que a caminhada cristã é uma maratona de perseverança, guiada pela fé e não pelas aparências. Sustentada pelo foco contínuo em Jesus e por uma mente guardada na paz divina, cujo esforço presente não deve ser abandonado, pois deságua na consumação gloriosa da eternidade, onde toda a dor será definitivamente eliminada. Este bloco de estudos reconstrói a nossa resiliência para os dias de crise. A vida nos testa constantemente através daquilo que os nossos olhos físicos contemplam: escassez, cansaço, oposição e a fragilidade.
No entanto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, redefine nossa bússola da navegação. Nós não somos governados pelo que vemos na superfície da história, mas pela certeza subterrânea e inabelável da fidelidade de Deus, para avançar nessa pista sem desfalecer. Hebreus 12, 1 e 2. Nos ensina a arte do despojamento. Precisamos carregar as bagagens emocionais, precisamos descarregar as bagagens emocionais inúteis e o pecado enredador, mantendo o olhar obsessivamente fixo em Jesus. Ele não é apenas o prêmio final da linha de chegada, ele é o companheiro da corrida que sustenta o nosso ritmo presente. Esse alinhamento de visão protege diretamente a nossa saúde mental e emocional, como profetizado em Isaías 26, versículo 3. A estabilidade interior não provém de um ambiente externo perfeito, mas de uma mente escorada e sustentada na rocha eterna, Cristo Jesus. Quando os pensamentos estão ancorados no Senhor, o próprio Deus monta a guarda ao redor do nosso coração, estabelecendo uma paz que o mundo não consegue entender e nem roubar. É munido dessa paz que o crente atende o clamor de Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. Não joguem fora a sua confiança. Nos momentos em que a vontade de desistir bater a porta, lembre-se de que a perseverança é a chave que destranca o cumprimento das promessas. Cada ato de obediência silenciosa está gerando um galardão indestrutível. Por fim, essa trajetória de suor, lágrima e resistência encontra o seu descanso eterno na apoteose de Apocalipse 21, 3 e 4. O sofrimento que enfrentamos hoje não tem a última palavra. Estamos caminhando em direção ao dia em que o próprio Deus estabelecerá a sua habitação definitiva entre nós, erradicando a biologia da dor, a história do luto e a memória do choro. Mantenha os seus pés firmes no caminho, blinde a sua mente com a palavra. Recuse-se terminantemente retroceder e corra com os olhos fixos no Salvador, pois a linha de chegada reserva uma glória que fará qualquer aflição presente parecer leve e passageira. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos, Pai, por mais uma semana concluída. Graças te damos, Pai, porque o teu amor é grande e a tua misericórdia é maior ainda. Tome-nos em tuas mãos, dirija nossos caminhos, perdoe nossos pecados, dirija-nos, Pai, para que aprendamos cada vez mais do Senhor. Para que nos apeguemos, Pai, cada vez mais à tua palavra, que sejamos servos obedientes, filhos conscientes que a obediência é o que importa. Perdoe nossos pecados e nossas falhas. Nos ajude. É em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém.